costa oeste dos Estados Unidos, Califórnia. 1.750 quilômetros de litoral no Oceano Pacífico. Mas um lugar aqui é diferente dos outros. Porque nele, no Dia das Mães de maio de 2004, o mar ficou vermelho de sangue. CSI da vida selvagem. Baleias de Monte Rei. (9 de maio de 2004, 9h30 da manhã). Um barco de turistas parte da pequena cidade portuária de Moss Landing para as águas geladas da Baía de Monterey. Os passageiros a bordo estavam prestes a testemunhar algo extraordinário. Este filme irá reconstituir o que aconteceu a seguir, baseado nos relatos das testemunhas oculares e em imagens reais em vídeo daquele dia. Trata-se de uma incrível história de sobrevivência. A capitã do barco é Heidi Tura. Tura tem uma agência de turismo e leva grupos de turistas para a Bahia. Os passageiros estão ansiosos. Havia muitas pessoas no barco. Muitas delas eram da mesma família e haviam várias crianças também comemorando o Dia das Mães. Seria um Dia das Mães inesquecível. A 1,5 km da praia e a 5 minutos do porto, eles já estavam em mar aberto. Abaixo do barco havia grandes depressões, em alguns locais mais profundas que o Grand Canyon e com cerca de 100 quilômetros de extensão. Às 9h57 da manhã, o primeiro marinheiro de Tura vê algo à frente. De mais de 1,5 km de distância, era impossível dizer o que era. Eu vi um splash ao longe e fiquei animada e disse, legal, tem alguma coisa lá na frente. Ficou claro que havia alguma coisa batendo na água e que aquela coisa era grande. Quando o barco chegou mais perto, a ansiedade das pessoas a bordo aumentou. Todo mundo quis vir para frente. Eles estavam muito entusiasmados. Devagar, a atividade começou a tomar forma. Nadadeiras negras de baleia surgiram como velas. Elas tinham mais de 1 metro de altura. Apenas um animal tem nadadeiras dorsais como aquelas. As orcas, mais conhecidas como baleias assassinas. Fiquei surpresa quando ouvi que eram orcas. Eu fazia aquelas excursões há anos esperando ver esses animais e nunca tinha visto nenhuma. Foi algo especial. Embora se saiba que as orcas frequentam a Baía de Monterey, é muito difícil vê-las. Nem Steve Johnston, veterinário local e especialista em orcas, tinha visto ainda as maiores predadoras da Baía. Quando disseram que tinha orcas ali, fiquei super animado porque eu nunca as tinha visto em seu habitat natural. Era a primeira vez e isso não é uma dessas coisas que você tem na sua lista de expectativas. Às 10h03, todas as pessoas do barco conseguiam ver as baleias. Todo mundo queria ver e eu fiquei perto da parte da frente do barco. Consegui ver bastante atividade das nadadeiras dorsais, alguns saltos, etc. Estavam muito ativas. A princípio, as crianças gostaram. Parecia que as orcas estavam brincando. Vários saltos. Algumas delas estavam saltando. Elas estavam fazendo muito barulho e saltavam para fora, mergulhavam, saltavam de novo. A 100 metros de distância, a atividade pareceu inocente. Mesmo para Tura,
e frequentava essas águas mais do que qualquer outra pessoa naquele barco. Elas vinham e ficavam juntas e brincavam. E eu achei que era o máximo que veríamos na nossa frente. Mas quando o barco chegou mais perto, ficou claro que não era brincadeira. Eram 10h05 da manhã. A atividade delas começou a tomar um rumo mais sinistro. Ouvimos um estrondo bem forte vindo do ajuntamento de baleias. Quando um mamífero marinho vem para a superfície respirar, ele exala um jorro de gás e água como um snorkel. O tamanho desse jorro está relacionado ao tamanho do animal. E esse foi grande demais para ter sido causado por uma baleia assassina. Aquele jorro foi bem forte. Não tinha vindo de uma baleia assassina. Um macho adulto pode chegar a 9 metros de comprimento e pesar até 6 toneladas. Mas o jorro que Tiura tinha visto pertencia a algo muito maior, algo que deixou o barco minúsculo. O que quer que estivesse embaixo deles era enorme. Tiura aproximou o barco para tentar ver melhor o que estava embaixo dele. Eram 10h07 da manhã. Quando chegamos perto, vimos o que era. Uma fêmea de baleia cinzenta da Califórnia. A baleia cinzenta é um dos maiores animais do planeta. Uma fêmea adulta pode facilmente chegar a pesar 35 toneladas, o equivalente ao peso de 11 elefantes africanos. Os cirrípedes, grudados na parte superior da cabeça do animal, a identificavam como uma baleia cinzenta. E quando chegamos um pouco mais perto, alguém gritou. Acho que foi aí que Hyde percebeu que eram baleias cinzentas e que tinham sido elas que tinham atraído as orcas. Baleias cinzentas e orcas não têm parentesco. As orcas, na verdade, são uma espécie de cetáceo. Elas são conhecidas como baleias assassinas, não porque sejam baleias, mas porque matam baleias. Este foi um ataque que eu nunca queria ter visto. Na Baía de Monterrey, há uma organização equipada para revelar seus mistérios. O biólogo marinho George Matsumoto havia ouvido falar sobre ataques de baleias assassinas contra baleias cinzentas, mas ele nunca tinha visto nenhum. Mesmo aqui no Instituto de Pesquisas, onde passamos 300 dias por ano em 2 navios diferentes, nunca havíamos visto o ataque de uma orca. Até agora, os relatórios de ataques de orcas eram lendas. Raramente eram vistos nem por pessoas que estudam esses animais. Mas aquele encontro no Dia das Mães daria aos cientistas provas detalhadas em vídeo de um ataque do início ao fim. Às 10h15, 18 minutos depois deles terem avistado as orcas, Tiura localizou outro corpo na água. Ai, meu Deus, olhem para o lado esquerdo, olha ali. No meio de todo o caos, havia outro participante menor. E aí a Hyde nos disse que as orcas estavam atacando uma baleia cinzenta e seu filhote. Tem sangue ali. Não queria mostrar isso para vocês. As baleias cinzentas só têm um filhote de cada vez. Pelo tamanho, este filhote deveria ter uns 3 meses. Chamem a guarda costeira! Não havia nada que as pessoas ali pudessem fazer. Os passageiros só podiam olhar com terror e fascínio. A gente não quer olhar, mas olha, porque quer saber o que está acontecendo.
As baleias assassinas estavam tentando evitar que o filhote respirasse. Elas estavam tentando afogá-lo. Uma delas nadou por cima da cabeça dele e empurrou para baixo. E sabemos que eles são mamíferos, precisam respirar. Uma baleia cinzenta é capaz de prender a respiração por até 15 minutos. Mas não quando ela é forçada a submergir repetidamente. Houve um momento em que isso me tocou muito. Senti a aflição da mãe lutando pela vida do filhote dela. As baleias cinzentas protegem ferozmente seus parentes, mas elas quase não possuem defesas contra um ataque em grupo prolongado. Mas como essas poderosas adversárias chegaram tão perto do porto? O jornalista ambiental Dick Russell sabia que as baleias cinzentas quase sempre vinham até aquela área. Elas vêm das 3 lagoas em Barra Califórnia, onde os filhotes nasceram há uns 4 meses. E depois elas seguem cerca de 8, 9 mil quilômetros até o Estreito de Bering, entre o Alasca e a Rússia. As baleias cinzentas têm uma das maiores migrações entre todos os mamíferos. Elas fazem uma enorme viagem de 22 mil quilômetros do Alasca ao México e voltam. Durante esta grande viagem, as baleias vão para o raso, para perto da praia. Elas usam os leitos de algas e o barulho das ondas para disfarçar sua presença dos predadores. Mas em Monterrey, não há leitos de algas. Então, elas não têm escolha. Se não saírem de seu disfarce e atravessar um trecho de 37 quilômetros em mar aberto, direto, sobre os exclusivos cânions submarinos de Monterrey. Aqui no meio da baía fica o Instituto de Pesquisas do Aquário da Baía de Monterrey. Aqui também fica o Cânion Submarino de Monterrey. E este cânion tem uma característica fenomenal. Ele corta a baía na metade, afastado da praia 100 quilômetros e alcançando uma profundidade de quase 4.000 metros. Mesmo que as baleias ficassem no raso, elas ainda teriam que cruzar as águas profundas do cânion. Mas talvez haja uma outra razão para que elas peguem este atalho cruzando a foz da baía. Este lugar, antes, era o lar de um predador muito mais formidável. Será que as baleias cinzentas sabem que a água de Monterrey é um lugar perigoso? Há 100 anos ou mais, o principal predador das baleias cinzentas era o homem. Quase foram extintas. No século XIX, elas foram caçadas sem piedade, nas lagoas de Barra Califórnia. Isso ocorreu em seus solos de nascimento e em locais como Monterrey. Eles usavam tudo, os ossos, o óleo. Era uma matança total. Depois que os solos de reprodução das baleias cinzentas da Califórnia foram descobertos em 1850, esses animais quase foram levados à extinção. Nos anos 20, alguns cientistas acreditavam que não restassem mais que 100 animais. Sua indústria se tornou não econômica e a pesca de baleias em Monterrey estacionou. Mas será que as lembranças desses dias negros ainda estão na memória das baleias cinzentas de hoje? Talvez tenham algum tipo de lembrança, quem sabe uma memória genética que diga que elas não devem chegar perto demais da praia. Talvez haja uma razão muito mais forte que faça com que as mães decidam pegar o atalho. Muita fome. Talvez as mães não comam desde a última vez em que estiveram em seus solos de alimentação, o que seria o último outono, outubro. Agora estamos em maio e já está passando da hora e suas reservas de energia estão acabando. Por isso, tenham decidido pegar o atalho através do cânion para economizar tempo.
A estratégia não deu certo. São 10 horas e 41 minutos. 38 minutos já se passaram desde que o barco de Tiura chegou ao local. E mãe e filhote ainda estão em sofrimento. Esse jorro rápido ocorre quando as baleias estão ofegantes. Elas estão ficando sem ar. Não ajuda a saber que a esse estágio de sua jornada migratória, as mães estão significativamente enfraquecidas. O biólogo marinho Wayne Perryman é um homem que entende mais do que a maioria sobre o rigor desta épica jornada ao longo do litoral. Seus tanques estão começando a esvaziar. As fêmeas estão bem magras. Elas estão amamentando os filhotes e ficando sem energia numa área onde não podem se alimentar. Em sua jornada para o norte, elas estão famintas. As mães não só não comem há meses. Elas também deram à luz e estão amamentando seus filhotes de 2 toneladas que estão drenando suas preciosas reservas de energia. Às 10h57, o ataque sobre os indivíduos enfraquecidos é intensificado. Ficava cada vez mais violento. As orcas caçam como os lobos em bandos. Elas se comunicam entre si de alguma forma, pois agiam como uma equipe. Ficavam alinhadas e quando saíam da água, elas pareciam uma só. Essa estratégia de ataque coordenado é bem conhecida por biólogos como Nancy Black. Naquele dia das mães, Black também estava na água, mas em uma parte diferente da Baía de Monterrey. Às 9h53, apenas 4 minutos antes de Tiura localizar as primeiras nadadeiras na água, Black estava perseguindo um grupo de orcas. Quando estão procurando baleias cinzentas, as orcas às vezes se espalham por mais de 16 quilômetros dentro da mesma área. Aí, um dos grupos de orcas localiza uma baleia cinzenta e, de repente, você vê outras orcas surgindo de uma certa distância. De repente, 2 orcas apareceram na frente dela. Depois uma terceira e uma quarta e mais outras. Esses animais estavam se preparando para alguma coisa. Black se afastou. Para onde quer que ela olhasse, via orcas. Black percebeu que elas estavam respondendo a algum tipo de sinal. E só pôde concluir que elas estavam sendo alertadas por outras sobre alguma coisa na baía. Sem aviso, as orcas de repente aceleraram e foram para o leste. Black sabia que alguma coisa estava acontecendo. Antes de acelerar, também para acompanhar as baleias, ela mandou um rádio para o colega Richard Ternulo. Richard, elas estão na posição 2 horas. O barco de Ternulo estava a 24 quilômetros de distância com outro grupo de turistas quando recebeu a ligação. Acostumado às viagens para explorar a história natural, Ternulo sabia que era extremamente raro ver o ataque de baleias assassinas. Nosso segundo barco de pesquisa também estava observando as baleias. E eles tinham se deparado com um ataque. Nos ligaram e fomos lá ver. Para muitas pessoas, é a oportunidade de uma vida. Ver um dos maiores eventos predatórios do mundo. Um dos passageiros a bordo naquele dia era Roger Wolfe, um guia profissional. O dia estava ótimo. Todo mundo estava animado e aí recebemos aquele chamado pelo rádio. Alô, o que foi? Elas estão na posição 2 horas. Às 9h58, Ternulo mudou o curso e seguiu as novas coordenadas. Mesmo viajando a 13 nós, ele levaria 1 hora para chegar até lá. Mas os relatos das testemunhas desse barco foram muito valiosos. À medida que nos aproximávamos do local, começamos a ver vários splashes a uma certa distância. Faziam uma algazarra. O ataque agora já durava mais de 1 hora. O Wolfe começou a decodificar o que estava acontecendo no mar.
Quando chegamos mais perto, vimos as nadadeiras dorsais das orcas, as nadadeiras grandes de uma orca macho. Menos de 100 metros de distância dali, Ternulo cuidadosamente manobrou seu barco em direção à matança da qual Tiura estava próxima. Estas imagens do ataque daquele dia mostram a proximidade de Roger Wolfe no local da batalha. E desse ângulo, Wolfe conseguiu ver uma coisa diferente. Golpes fortíssimos com a cabeça. Pareciam ser golpes muito intensos com o corpo e a cabeça. A gente via as orcas se aproximarem e atingirem o filhote. E, ao mesmo tempo, víamos as nadadeiras dorsais dele balançando com o impacto. O filhote ficava mais ofegante a cada golpe. Este grupo não estava só ferindo o filhote externamente, estava lhe causando danos internos. A doutora Frances Gulan é diretora do setor de veterinária do Centro de Mamíferos Marinhos da Califórnia. Ela sabe quais tipos de danos podem ser causados. O ataque das orcas sobre o filhote de baleia cinzenta consiste em vários e repetidos golpes na lateral do corpo. E esse tipo de golpe acaba danificando os vasos sanguíneos e causa sangramentos dentro do tecido subcutâneo. Eles sangram no músculo e na camada de gordura por baixo da pele. Não é surpresa que a mãe estivesse usando cada centímetro de sua força e inteligência e um supremo esforço para proteger seu filhote. Mas como uma mãe sozinha poderia evitar que as orcas atacassem seu filhote? Agora são 10 horas e 8 minutos e Nancy Black chegou com seu equipamento de vídeo. A combinação das imagens em vídeo e fotos foi crucial para uma análise posterior. Fotografando as nadadeiras dorsais, Black esperava conseguir identificar os atacantes. Mais tarde, cruzando estas imagens com as imagens já catalogadas em seu completo banco de dados, ela conseguiu confirmar a identidade dos atacantes. Fotografamos as orcas para identificar os indivíduos. Eu sempre tiro uma foto para essa finalidade. Nancy descobriu que as baleias já eram suas conhecidas. As que vimos aquele dia são indivíduos conhecidos. Eu sabia quem elas eram. Cruzando esses indivíduos com suas anotações, Black confirmou que os atacantes já haviam estado ali em grupos. Aquele dia havia um grupo bem grande. Havia cerca de 12 orcas, o que significa pelo menos 2 famílias juntas. Ela já tinha visto aqueles grupos várias vezes na Bahia, mas nunca trabalhando conjuntamente. Às 11 horas, os 3 barcos estavam no local, cada um observando o combate peso pesado de um ponto diferente. Nesse ponto, a maré tinha virado contra a baleia cinzenta e seu filhote. Nesse ponto, a mãe e o filhote estavam parados. Eles não conseguiam mais se mover tão depressa. As orcas os estavam bloqueando pela frente e pelas laterais. A mãe poderia fugir facilmente se quisesse, mas ela não fez isso. Ela ficou para proteger seu filhote. A mãe tenta salvar seu filhote empurrando-o para fora da água e para cima de sua barriga. A gente olhava e viu o filhote e parecia que ele estava sentando em cima da água. Essa mãe está tentando equilibrar 2 toneladas de peso sobre a barriga. O filhote foi para cima dela e ela virou ficando de costas e ficou sustentando ele acima da água para que as orcas não o alcançassem. Mas ela não poderia ficar naquela posição por muito tempo.
Para ficar de ponta cabeça, ela precisaria prender a respiração e ao mesmo tempo suportar os violentos golpes das orcas. As baleias assassinas estão armadas com um conjunto de 50 dentes afiados, adaptados para rasgar a carne. Um filhote é grande demais para que os dentes de uma orca consigam perfurar sua camada de gordura. Mas estudando a carcaça de outras baleias cinzentas vítimas de orcas, os cientistas sabiam que as orcas estavam atrás de outra coisa. As partes que são comidas antes são as moles e as mais fáceis de serem arrancadas. A língua é uma peça muito vulnerável, é macia e pode ser arrancada. O principal prêmio da orca é a língua do filhote, rica em proteína. Ela é suficiente para alimentar uma família de 5 indivíduos. Dia das Mães na Baía de Monterrey. Agora são 11 horas e 19 minutos. As orcas estão cansando o filhote aterrorizado. Em desespero, a mãe usa sua única arma, a enorme cauda. Ela batia com a cauda. Na verdade, até a vimos aplicando alguns golpes com a cauda, atingindo as orcas várias vezes. A ponta da cauda de uma fêmea adulta de baleia cinzenta tem mais de 3 metros de largura e pode pesar 180 quilos. Na verdade, vimos o filhote fazer manobras agressivas, tentando bater nas orcas com a lateral da cabeça e usando a cauda para tentar atingi-las. Mas esse contra-ataque tinha poucas chances contra o sucesso de tantos atacantes. No barco de Tiura, Debbie Dubose percebe uma novidade sobre o comportamento das orcas: a organização. Era impossível fugir daquele ataque. A mãe e o filhote estavam completamente encurralados. Esta foi uma estratégia de ataque coordenado. Ataques simultâneos a uma fêmea e seu filhote de ambos os lados ao mesmo tempo. Tem 3 de um lado. Não havia para onde virar. E os ataques do grupo começaram a fazer suas vítimas. A mãe estava ficando cansada. O filhote também, é claro. De seu bote inflável, Nancy Black estava tentando contar quantas orcas havia ali. Estão faltando algumas orcas. Elas devem estar em algum lugar por aqui. Enquanto 6 orcas continuavam o ataque, outras 6 tinham desaparecido de vista. Da perspectiva dos outros 2 barcos, logo ficou claro onde elas estavam. Elas se separaram em 2 grupos que, na verdade, deram a volta no barco e vieram de lados diferentes para atacar. De onde estavam, Roger Wolf viu um padrão de comportamento se desenvolvendo. Havia 2 equipes. Uma estava ali somente para fazer aquele som de batida, e a outra, as outras baleias assassinas, iam para o lado. Nós as víamos. Elas estavam ali tomando ar, tentando se recuperar antes de virar e atacar novamente. As orcas haviam formado uma equipe de revezamento garantindo que as presas não escapassem do massacre. O que essas testemunhas estavam vendo em primeira mão era a mais clara evidência de uma inteligência estratégica. Analisando as imagens mais tarde, Nancy Black conseguiu confirmar o quanto o comportamento das orcas é sofisticado. As baleias assassinas são muito bem coordenadas. Elas são como uma equipe trabalhando juntas. Tem muita comunicação ali. Tem uma orca bem aqui ao lado. Dá para ver as nadadeiras peitorais e as baleias assassinas, na verdade, estavam pressionando, tentando afastar o filhote da mãe, porque esta é uma de suas táticas. Elas precisam separar o filhote da mãe para matá-lo. Apesar do aparente caos na água, as orcas estão empregando métodos precisos para separar uma baleia de 14 metros de comprimento de seu filhote. Mas não é fácil.
A mãe quase que grudava no filhote e não saía do lado dele. Apesar de seu tamanho, a mãe é ágil e está constantemente rolando seu corpo de 35 toneladas para evitar que as orcas isolem o filhote. Seria mais difícil com a mãe estando ali, porque ela é enorme. Mas às 11 horas e 35 minutos, apesar do perigo oferecido pela cauda da mãe, uma das orcas faz um movimento audacioso. Lá está uma baleia assassina tentando ficar entre a mãe e o filhote. O filhote está tentando usar a cauda para afastá-la. É muito triste de assistir, mas claro, faz parte da natureza. A luta já dura quase 3 horas. Parecia que o filhote não tinha chance. Parecia que as orcas iam pegá-lo. Não havia escapatória para ele. Para muitas pessoas do barco de Tiura, o que havia começado como um dia agradável tinha se tornado um pesadelo na Baía de Monterrey. O que vimos foi doloroso. Foi brutal. Várias pessoas tentavam fotografar, mas não conseguiram aguentar e deixavam a câmera de lado. Ah, meu Deus. O resultado parece terrível, e para muitos dos passageiros de Tiura era demais para suportar. Acho que está com ferimentos internos. Ah, meu Deus. As orcas estão mordendo as nadadeiras e a cauda do filhote e arrastando-o para longe da mãe. O mar está coberto com sangue. Às 11h40, os esforços combinados e coordenados das orcas com o objetivo de separar a mãe do filhote têm sucesso. Foi triste porque você vê os dois separados e pensa, como eu me sentiria numa situação dessas? Eu ficaria com muito medo se alguém tentasse me separar da minha mãe. É assustador. O que tinha acontecido acabou se espalhando de Moss Landing até uma comunidade de observadores de baleia em Monterrey. O interesse por esse incidente aumentou, atraindo tanto a atenção local quanto a nacional. Repórteres correram para falar com quem havia testemunhado o ataque. Mas a história verdadeira estava apenas começando. Enquanto as chocantes notícias do que havia acontecido no Dia das Mães ainda repercutiam, chegou um relatório surpreendente. No dia 13 de maio de manhã, outro filhote de baleia cinzenta chegou na praia de Moss Landing. Ele tinha todas as marcas do incidente do Dia das Mães. Entre especulações, um cientista, George Matsumoto, tentou provar uma ligação entre os dois ataques e descobrir por que esse tipo de comportamento estava ocorrendo aqui na Baía. Uma das coisas sendo consideradas é que existe um grupo de baleias assassinas à espreita bem aqui, esperando que as baleias cinzentas cruzem esta região na trajetória de sua rota migratória, indo e voltando para o norte. A matança continuou. Na semana seguinte, os relatórios de ataques parecidos chegaram a ser quase que uma ocorrência diária. À medida em que as notícias sobre ataques de baleias se espalhavam de Moss Landing pelo resto do país, cada vez mais pessoas chegavam na esperança de testemunhar um desses brutais ataques. Elas estão à esquerda. Raramente essas pessoas ficavam desapontadas. À medida em que o incidente tomava conta de Monterrey, os cientistas se voltavam para as evidências em vídeo sobre o ataque no Dia das Mães em busca de respostas. Depois do evento do Dia das Mães, tivemos mais ataques, vários por semana. Ficamos espantados com isso. Fazíamos pesquisas, íamos dormir tarde e acordávamos cedo. Houve pelo menos 16 eventos como este.
Pode ter havido outros sem que a gente soubesse. A probabilidade disso é bem alta. Finalmente percebemos que aquilo era algo sem precedentes. Nunca havia acontecido antes. Foi um ano excepcional. Mas nem examinando as imagens do Dia das Mães, nem testemunhando os ataques similares, Black pôde explicar a explosão de violência naquela primavera. Ela chamou seu amigo, o biólogo marinho Wayne Perryman, que havia feito um censo anual das baleias cinzentas perto de Piedras Blancas. Quando Nancy contou que eles haviam visto um grande número de ataques de orcas, ficamos de olho para ver se aparecia alguma em nossa área. Perryman não viu nenhuma orca. Mas enquanto contava os pares de mãe e filhote de baleias cinzentas que passavam pela praia, ele notou algo surpreendente. À medida que comecei a contar, fui tendo bons números. Estávamos vendo cerca de 15 pares de mãe e filhote por dia no início da migração. Isso aumentou para cerca de 25 por dia e chegamos perto de um máximo. Aí o número subiu para 40, 45 pares de mães e filhotes passando por ali, algo incomum. A mudança em 2004 foi no número de mães e filhotes. Por isso, as baleias assassinas tiraram vantagem desses grandes números de filhotes e começaram a vir aqui com frequência. Elas usaram a situação na Baía de Monterey para caçar baleias cinzentas. Acho que funcionou muito bem. As orcas se aproximaram das cinzentas e descobriram que havia um grande número de filhotes e começaram a se reunir naquele ambiente, porque era uma ótima oportunidade de alimentação. Maior quantidade de baleias cinzentas significou aumento de ataques a elas. As orcas foram atraídas pela inesperada abundância de alimento, mas as baleias cinzentas percorreram 22 mil quilômetros. Então, por que este comportamento foi visto somente no meio da Baía de Monterey? A resposta para este mistério está em descobrir como as orcas caçam. As orcas têm ecolocalização. Elas geralmente se espalham, talvez por mais de 800 metros, procurando alimento. As baleias cinzentas desenvolveram estratégias altamente bem-sucedidas para evitar serem detectadas. Quando uma mãe e seu filhote estão atravessando a baía, elas nadam silenciosamente. Só às vezes você vê os respiradouros delas. Elas quase não vêm à tona. Mas quando as baleias cinzentas estão sobre o cânion, elas estão bem mais expostas. O enorme cânion embaixo delas cria um ambiente sônico perfeitamente adequado para os grupos de orcas. Como barcos que localizam navios através de seu radar, as orcas patrulham as águas sobre o cânion ouvindo atentamente os menores sons amplificados. Aqui, um bater com a cauda ou a mais breve comunicação verbal é muito mais alta. As orcas as encontram ouvindo passivamente as baleias cinzentas que fazem o som de uma batidinha para nadar. Com isso, as orcas têm uma vantagem muito maior de emboscá-las aqui na Baía de Monterey do que em outros lugares de sua rota migratória. Os ataques ocorreram apenas na Baía de Monterey porque foi aqui que as baleias interromperam sua rota pelo litoral e pegaram um atalho atravessando o mar aberto. Só aqui a água era suficientemente profunda para que as orcas pudessem lançar seu ataque. E apenas aqui na Baía de Monterey existia um cânion submarino exclusivo que agiu como uma câmara de eco para ajudá-las em sua caçada. Mas havia mais mistérios envolvendo o incidente do Dia das Mães que permaneceram sem resposta. O ataque tinha começado às 9 horas e 50 minutos e durou mais de 3 horas. Por que durou tanto? Nancy voltou às fitas. Juntando as imagens de vídeo com as gravações feitas embaixo d'água por um hidrofone, ela detectou outra vez atacantes individuais. Colocando os dados num computador, verá que a frequência, os tipos de chamados e os padrões são bem diferentes entre os dois grupos. Os machos adultos foram identificados por suas nadadeiras dorsais. Com quase 2 metros de altura, elas têm o tamanho de um homem. Dá para ver uma orca aqui ao fundo, ela não está muito envolvida.
As nadadeiras dorsais que Nancy viu no centro da batalha eram menores. São as fêmeas adultas que estão fazendo a maior parte do trabalho, mesmo que hajam outras orcas na área. Ouvindo a comunicação entre as orcas, Black ouviu outra coisa: os altos e agudos sons dos jovens. Eles fazem este tipo de som, tipo um assobio. As imagens confirmaram o que ela tinha ouvido. No centro do ataque estavam orcas jovens. Dá para ver os jovens aqui. Eles estão realmente perto da ação. Estão observando e aprendendo para o seu futuro. Por incrível que pareça, não foi um ataque real. Era apenas uma sessão de treino. As orcas estavam mostrando a seus filhotes como caçar. É a maneira que eles têm para aprender como será durante sua vida. E quando se tornarem adultos, eles poderão participar. Então é algo transmitido culturalmente entre o grupo. As orcas não têm pressa. Como se quisessem que os mais jovens aprendessem a lição. Mas foi essa deliberação que forneceu à mãe e ao filhote sua chance de escapar. 11h41 da manhã do dia do ataque. As orcas continuam atacando, mas contra todas as previsões, a mãe volta a ficar perto de seu filhote. Foi incrível ver a mãe com toda aquela resistência, sem desistir. A mãe faz uma última e desesperada tentativa de escapar. Assim como as orcas tiram vantagem das águas profundas acima do cânion, as baleias cinzentas fazem do raso seu santuário. Foi então que Tiura notou algo extraordinário. Vocês notaram que eles continuam em movimento? A mãe, embora sob cerco, estava se movendo devagar e cuidadosamente, empurrando o filhote em direção ao raso para a segurança da praia. Eu finalmente entendi que aqueles animais estavam indo para a praia. Eles estavam indo para a rota mais direta possível, em direção ao raso. Quando o filhote ficava embaixo d'água, eles iam para o leste. As orcas não gostam do raso e acho que a mãe estava pensando que se ela fosse para o raso, talvez pudessem se livrar das orcas. Enquanto isso, no barco de Ternulo, Roger Wolf também identifica a nova estratégia da mãe. Toda vez que havia uma pausa na ação entre as duas equipes, mãe e o filhote se aproximavam da praia. Mas ainda falta 1 quilômetro até a praia e as orcas redobram seus esforços. O filhote estava praticamente sendo comido vivo. O progresso estava lento e a essa altura era impossível ver como o filhote poderia sobreviver. Parecia que o filhote estava condenado. E aí a Hyde achou que deveríamos sair dali o quanto antes. Eu não queria ir, mas também não tinha certeza se queria ficar para ver aquilo terminar. Os outros barcos haviam chegado e os barcos de Monterrey estavam todos em volta olhando. Eu achei que já tínhamos visto o suficiente, então ordenei a partida. Acho que todos encararam aquilo como algo que nunca mais veriam e que talvez não quisessem mais ver. À medida em que Tiura levava seu barco de volta, os passageiros a bordo refletiam sobre o espetáculo que tinham visto. Mal sabiam que a mãe e o filhote estavam prestes a fazer uma dramática fuga. 13h02 e a essa altura as baleias cinzentas já estavam a 1 quilômetro da praia e longe do cânion. A mãe conseguiu levar seu filhote para longe da zona de perigo, mas o filhote passou por momentos terríveis. A pergunta era, eles escaparam? A mãe sabe que tem apenas uma chance de salvar o filhote.
Se mãe e filhote conseguirem chegar a 18 metros de profundidade ou menos, as orcas pararão o ataque. A essa profundidade, as orcas não terão como ter impulso suficiente para continuar. Claro que a próxima pergunta era: que profundidade tinha ali? Incrível, mas tinha 18 metros. 3 longos minutos se passam. E de repente, as orcas aparecem na superfície e voltam para a baía. Elas abortaram o ataque. Aquele ataque durou cerca de 5 horas. As orcas gastaram muita energia, mas acabaram sem nada. Depois de 3 horas sob um ataque brutal, mãe e filhote estão feridos, mas ainda respiram. Desde que não tenham tido nenhum ferimento grave interno, suas chances de sobrevivência são grandes. Sua história é uma fuga dramática de uma morte quase certa. O filhote sobreviveu e voltou para o Alasca. Para as testemunhas, foi um dia inesquecível. Foi uma surpresa, uma coisa que eu nunca sonhei testemunhar. Quando soubemos que a mãe e o filhote tinham conseguido, ficamos felizes. Foi maravilhoso. Aquela mãe realmente é uma lutadora e tanto. Eu me sinto abençoada por ter visto o que eu vi. Foi um dia maravilhoso. Aquilo que vi naquele dia irá para o meu livro de recordações como um dia especial. Versão Marshmallow São Paulo.